Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo, recebeu um ato conjunto realizado pelas centrais sindicais nesse feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho. As centrais sindicais, 10 entidades e 2 frentes populares fizeram pela primeira vez um ato unificado, imagino eu que porque a fonte secou. Falaram sobre a rejeição à reforma da Previdência e aumento do desemprego. Um abaixo-assinado contra o projeto foi passado entre os presentes com o objetivo de conseguir 1 milhão de assinaturas. As centrais prometeram se mobilizar contra a votação do projeto na comissão especial na Câmara dos Deputados. Fernando Haddad e Guilherme Boulos participaram do ato. E eu perdi, hein? Olha só que data no plantão. Enquanto o petista criticou em seu discurso a agenda do governo Bolsonaro, o líder do Sem Teto disse que a reforma é a destruição da Previdência. Aff, Maria. Vai, Andreasa. Oh, meu Deus, como começar por isso? Bom, isso eu não sabia nem como ler a lauda. Não, isso aí é o esperado, é a praxe, né? O que me parece importante aí é a fala do Paulinho da Força, que não pôde subir no palanque porque teria sido vaiado, então ficou oculto, mas deu a declaração segundo a qual o Centrão teria um consenso de que não se poderia entregar uma reforma pujante ao governo Bolsonaro, algo de 1 trilhão nem pensar, nem 800 bilhões, que o ideal seria entregar uma reforma na casa dos 500 bilhões, 600 bilhões, limite, porque mais do que isso representaria reeleger Jair Bolsonaro. Isso foi dito, isso foi expresso e tem a ver com algo que eu tenho falado com alguma frequência, que não é sobre se a reforma da Previdência será ou não aprovada. Ela será, mas que reforma da Previdência será aprovada? Porque esse cálculo que o Paulinho da Força irresponsavelmente expressou é um cálculo real. Os deputados do Centrão falam isso. Eu mesmo já escrevi a esse respeito. O raciocínio de que se precisando de mim, sem dinheiro, sob pressão fiscal, o governo nos trata dessa maneira como bandidos, como criminosos, mesmo aqueles parlamentares que não são bandidos, tratados como criminosos, como esse governo me tratará se eu entregar uma reforma pujante dessa maneira? Quer dizer, o parlamento expressamente com medo de ser tratorado pelo projeto de poder do Jair Bolsonaro, que tem, na prática, essa cultura beligerante. Isso não é invenção do Paulinho da Força. Ele expressou essa questão que, não nos enganemos, é hoje discutida no parlamento fluentemente. Quem conversa com o parlamentar já ouviu essa história. Só para complementar, a frase do Paulinho foi a seguinte: uma economia de 800 bilhões de reais, como o Bolsonaro falou, garante de cara a sua reeleição. Nos últimos 3 anos de mandato, ele teria 240 bilhões de reais para gastar, ou seja, garantir a sua reeleição. Vera. Pois as duas coisas, tanto a fala do Fernando Haddad, as falas no palanque desse ato unificado das centrais, quanto essa do Paulinho da Força, mostram a total desconexão entre a oposição hoje e a realidade do país, as necessidades do país. Primeiro porque o Haddad foi lá, subiu com a camiseta do Lula no palanque e disse: cadê o emprego e a renda? Não era só depor a Dilma que iam aparecer os empregos e a renda, etc. Então foi irônico, como ele tem sido, né? Ele adotou a ironia como expressão maior nessa fase dele de tentar liderar alguma oposição, algo que ele nunca conseguiu e não tem conseguido. Mas cadê o emprego e a renda? Emprego e a renda, para voltarem, para conseguirem se recuperar depois do que a Dilma Rousseff criminosamente fez com a economia brasileira, dependem da reforma da Previdência e dependem de uma reforma da Previdência que seja robusta, porque sem isso os investidores não vão retomar a confiança no Brasil, não vão achar que o Brasil vai conseguir reverter o seu espiral de dívida que vai escalando muito e nem o déficit fiscal avassalador que impede qualquer tipo de investimento por parte do próprio governo. É um governo que
quase tudo que arrecada usa para pagar salário, para pagar aposentadoria com despesas obrigatórias. O Haddad sabe disso, ele sabe esses números. Mas ele faz essa enganação. Ele diz, cadê o emprego e a renda? E aí fala contra a reforma da Previdência e as demais reformas, dizendo que o governo continua a pauta que retira direitos, a pauta do Michel Temer. Vamos lembrar, o Michel Temer, nos 2 anos que ficou no governo, conseguiu recuperar algumas das áreas da terra arrasada que a Dilma deixou. Conseguiu reverter a inflação, conseguiu colocar os juros num trilho racional, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Então, o PT e o resto da oposição muito desconectados. E o Paulinho da Força mostrando ao vivo e a cores e expondo em palavras o que é a velhíssima política, né? Esse é um representante daquilo que há de pior na política. Alguém que sobrevive à custa de cartório sindical, que sobrevive à custa de alianças nefastas com todo e qualquer governo, foi governo no PT, tentou ser governo no Temer e seria governo agora se encontrasse alguma brecha. É alguém que vive de sinecuras e que trata a reforma da Previdência como um joguete de forma utilitária. Não pode ser dessa maneira. A reforma tem de ser um compromisso para além de se gostar ou não do governo Jair Bolsonaro. O combate ao governo Jair Bolsonaro, ao que o Bolsonaro representa nas urnas, etc., tem de ser feito em outras áreas por uma oposição que se queira responsável. Não é o caso nem do Haddad e nem do Paulinho da Força. Aliás, Paulinho da Força que já teve a Polícia Federal vasculhando seu gabinete em Brasília. Alexandre, e você agora? Olha, as relações dos trabalhadores brasileiros com os sindicatos começaram a mudar em 2017 por iniciativa daquela lei do deputado Paulo Eduardo Martins. Na época era suplente pelo PSDB, agora eleito numa eleição consagradora ano passado pelo PSC do Paraná, mas ainda tem muito o que fazer. Esse pessoal realmente é curioso, né? Porque eles dizem que eles querem mais emprego, mais renda para os trabalhadores, só que tudo que eles defendem politicamente é contra isso. Então o que eles defendem, que a intervenção do Estado na economia é essa CLT que inspirada no fascismo italiano, toda a agenda, sem falar em Lula, em petismo, em botar esse pessoal no poder. Então vocês têm que escolher o Dona CUT, Dona Força Sindical, seu Fernando Haddad, vocês têm que escolher. O que vocês querem? Vocês querem mais emprego para os trabalhadores? Vocês querem mais renda? Vocês querem mais desenvolvimento econômico para o país? Então vocês mudem o que vocês defendam. Vocês mudem o discurso, vocês mudem o disco. Porque a primeira coisa que tem que ser feita num dia como hoje, é uma discussão importante para ser feita, é enterrar o entulho varguista que atrasa a nossa economia, que deixa as relações entre patrões e empregados ainda lá no século XIX. Isso tudo tem que ser superado. A gente precisa de uma economia mais moderna, mais leve. Até políticos que vêm da esquerda, como o Emmanuel Macron na França, já entenderam isso e estão começando a falar em flexibilização. A França, que é, vamos dizer, esse celeiro de ideias progressistas e erradas em relação à política e às relações de trabalho, até mesmo o Macron já anda arrumando confusão. Vocês estão vendo a bagunça que está, a guerra que está hoje mesmo, lá com os camisas amarelas. Então, o mundo precisa parar de ainda acalentar essa ideia antiquada dessas legislações, de leis trabalhistas tão que amarram tanto a economia. Por isso, até que se você reparar, e é uma coisa que se diz e que é muito interessante, o mundo, se você olhar o fluxo migratório do mundo, você tem pessoas que estão sempre migrando de países com mais leis trabalhistas para países com menos leis trabalhistas. Por que será isso? É porque, evidentemente, países com menos leis desse tipo são países que têm mais desenvolvimento, mais emprego e mais renda. Então, o seu Paulinho da Força, seu Fernando Haddad, Dona CUT, Dona Força Sindical, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se realmente vocês querem ajudar os trabalhadores brasileiros a acabar um pouco com o peso que eles têm que carregar nas costas com essas leis, eles ajudem os liberais e ajudem esse governo e ajudem o Paulo Guedes a superar todo o entulho varguista das relações que atrasam tanto a economia brasileira.